Vamos iniciar nossa aula. Hoje nós estamos mais uma aula sobre o livro de Eclesiastes, Visão de Futuro. Visão de Futuro é a nossa aula de hoje. E nós vamos começar já ouvindo vocês aqui, olha. Vocês se lembram dessa fábula? A fábula da cigarra e da formiga, né? Lembra dessa fábula? Então, essa fábula, ela tem muitas versões, né? Uma coisa curiosa que acontece com as fábulas é que elas, assim como possivelmente as parábolas de Jesus, né? Possivelmente aconteceu ou poderia acontecer durante a transmissão oral algumas pequenas variações, né? Algumas pequenas mudanças. Então, aquilo que era transmitido oralmente, possivelmente com o passar do tempo, pode ter pego alguns detalhes, algumas características diferentes, né? E aconteceu isso com essas fábulas. Então, eu vou mostrar para vocês, já, uma das versões mais antigas, mas eu gostaria de ouvir primeiro como que vocês aprenderam essa história. Alguém poderia contar aí como que vocês aprenderam a história da fábula da cigarra, né, e da formiga? Quem poderia contar aí como que você aprendeu essa história? Vamos lá? Todo mundo acho que conhece essa história, né? Quero saber como vocês aprenderam essa história da cigarra e da formiga. Quem é o primeiro a contar? Mary? Pode contar, Mary. Bom, eu vou resumir, resumo do resumo, que as coitadinhas das formiguinhas estavam trabalhando lá, passa chuva, passa sol, estão lá trabalhando, e a cigarra só que cantava. Aí veio um frio e a cigarra foi bater na porta da formiguinha, né? Aí ela falou assim, você ficou cantando, então dance agora. E não ajudou, né? Então dance agora. Mas eu tenho um pouco de restrição, não sei se você vai querer comentário agora. Porque também a cigarra alegrava o trabalho das formiguinhas, né? É a teoria do PT. A teoria do que, Edson? Mas é assim, eu conheci assim. Vamos lá, então. Jailton, como que você conhece a história da cigarra e da formiga, Jailton? Por incrível que pareça, pastor, não conheço essa história aí. Jailton, a professora contou e você estava brincando, hein? Eu não conhecia, não. Não conheço, né? Bom, vamos lá. Fernando, o som já apareceu aí para você, Fernando? Agora voltou. Voltou agora, mas eu só consegui entrar agora. Fernando, você conhece a fábula da cigarra e da formiga? Também não lembro dessa fábula, não. A Paula deve conhecer. Eu só sei que a formiga era muito folgada. A formiga tem que trabalhar mesmo, tá certo. Então a formiga é o Fernando. Se a formiga é folgada, a formiga é o Fernando. Viu, Fernando? Tá vendo? Olha aí, ó. Ô, Eugênio, como que você conhece essa história? Foi na primeira infância, né? É a mesma história contada pela irmã. Eu não me lembro se isso aí em Fábulas de La Fontaine ou se foi na escola, agora eu não me lembro, mas foi na época da primeira infância, né? Estava na escola ainda, e realmente é isso. Enquanto a formiga trabalhava, ela botava, né? Pensando no futuro, em função de chuva, dessa coisa toda, em função da intempérie, né? A cigarra ficava lá no sol, no verão, cantando, tocando viola, né? E quando veio o inverno, realmente aconteceu isso. E concordo bastante com o que a irmã colocou a respeito de que, enquanto a formiga trabalhava, né, ouvia canções, né? embora eu não entendi bem qual foi o que o Edson falou. Eu também não entendi o que o Edson falou. Que eu conheci a fábula assim, quando
a cigarra lá foi pedir comida para a formiga, ela falou, você não cantou o tempo inteiro, agora você fica sem comer. Dança agora. Né? Agora você dança, você fica sem comer. Né? Então é o seguinte, que o artista também tem que comer, enquanto o artista está ali trabalhando, tal, né? Os outros faz parte do trabalho ser artista, mas isso é uma teoria, assim, né? Não do trabalhador, teoria do artista. Sim. Vamos ver. Ô, Paula, qual versão você conhece da fábula da cigarra e da formiga? Não, a versão que eu conheço é só a versão eu não enxergo os nomes, gente, eu sem óculos. O Edson, o Eugênio... É a versão que ela trabalhar, enquanto a formiga trabalhava, a cigarra não estava nem aí, e aí no inverno ela precisou de comida e não tinha. Mas é só essa versão que eu conheço, não sei se tem outra, não. Bom, então vamos lá, né? O que eu percebi, né, é que, de fato, as fábulas, as lendas, os mitos, né, eles vão ganhando uma variedade de versões porque eles eram transmitidos oralmente, né? Então, na mitologia grega tem isso, nós temos também nas fábulas, né? Principalmente quando elas demoram para serem escritas. Então, isso vai acontecendo. Mas mesmo quando ela se tornou escrita, com o passar do tempo, talvez novas percepções fizeram com que artistas dessem um final diferente ou uma versão diferente, né? Talvez justamente pensando aí no que o Edson disse, de talvez valorizar o serviço, o trabalho do artista, né? O Celso já chegou com a Ruth, sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Pastor? Boa tarde. Então, eu vou mostrar para vocês uma das versões mais antigas, tá? Aí a gente volta aqui para conversar. Vamos lá. Então, opa, cadê? Aqui. Essa daqui é a versão do Esopo, né? Ó, 620 a 564 a.C., né? Então, essa versão é das mais antigas. E ela diz assim, ó, num belo dia de inverno, tá? Acho que faltou ali, né? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comidas. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar coisas que eram contra os seus princípios e perguntaram, mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Falou a cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando. Falaram as formigas. Bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? Né? E foi o que a Mary e o Edson disseram, né? Tem uma tradução da Ruth Rocha, né? Famosa aqui, escritora brasileira, né? Que é um pouquinho mais curta ainda, que conta exatamente a mesma história, com um final muito parecido. Já eu comento aqui de outras versões que eu já ouvi, tá? Mas eu gostaria aí, eu quero ver os biblistas agora, o pessoal que gosta de ler Bíblia, né? Qual passagem bíblica faz referência à formiga e lembra essa fábula? Tem um versículo bíblico que faz referência à formiga e que, de alguma forma, lembra a história dessa fábula. Alguém lembra qual versículo bíblico é esse? Eu li isso hoje, mas não lembro exatamente onde foi, se foi em Hebreus, onde é que foi. Mas eu li alguma coisa hoje a respeito disso. Mas lembra o texto, mesmo que não lembra a passagem onde que está? Lembra? A passagem é que as pessoas, por mais que necessitam de ajuda, elas devem realmente ter a obrigação do trabalho, né? Ter a responsabilidade do trabalho, nesse sentido o texto, né? E esse texto fala da formiga, exatamente? É um texto que tem formiga no texto, hein? Estou lembrado. Ó, preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Acho que é Provérbios. Ok, olha aí. Ó.
É Coloquei provérbio. para vocês. Provérbios 6, versos 6 ao 8. E é provérbios, né? Está dentro do escopo aqui dos livros de sabedoria que nós estamos estudando, é atribuído a Salomão, assim como Eclesiastes, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Considera é olhar, né? Olha o que você está fazendo, que seria algo mais ou menos como as formigas perguntando para a cigarra: o que você fez no verão, né? Você por acaso não guardou comida para o inverno? Então olhe os seus caminhos, né? E seja sábio. E aí ele acrescenta, né? O verso 6 é só até aqui o ser sábio, né? Mas ele acrescenta no 7 e no 8. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, no tempo do verão, né, no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Então, quando chega o momento de inverno, ela já está preparada com suas reservas. E aqui a pergunta, né, uma outra pergunta, e aí depois eu falo das outras versões dessa fábula. Então, o que temos de positivo e de negativo na cigarra e na formiga? O que vocês acham? Essas duas personagens, né? Então, independente das versões, a história sempre vai ser a mesma. O que vai mudar um pouquinho é o final. Então, você tem a cigarra que passa o verão cantando, às vezes, nos desenhos ela tem uma viola, como disse o Eugênio, às vezes ela tem uma viola mesmo, né? Mas às vezes ela só está cantando, e as formigas sempre trabalhando, cantando e trabalhando, cantando e trabalhando. E quando chega o momento do inverno, a cigarra não tem comida e vai bater na porta das formiguinhas pedindo mantimento, né? E aí o final que pode mudar um pouco. O que vocês acham? O que existe de positivo na formiga e na cigarra, ou de negativo, né? Alguém pode observar algumas coisas? A Mary já tinha feito alguns comentários, né? Então, mas se quiser... A formiga tem o trabalho, tem a previsão, tem a visão de futuro, armazenar para momento de dificuldade. Isso é da formiga. Da cigarra, ela também trabalhava, ela cantava, só que ela foi imprudente, ela não guardou nada para quando não pudesse cantar mais. Ok, né? Mais alguém quer comentar alguma visão que tem aí sobre essa história? Observou alguma coisa diferente que você poderia citar como positivo e negativo? Tem alguma coisa negativa na formiga, será? Não? É só positivo? O que vocês acham? Eu acho que o negativo na formiga é que ela era muito robotizada, né, coitada? Ela só pensava em trabalhar. O trabalho dignifica o homem, mas a gente tem que pensar um pouquinho também no lazer, né, em outras coisas. E então ela só ficava trabalhando, o tempo passou e A formiga não viu a banda passar. A formiga não foi solidária e não reconheceu o trabalho da cigarra. Nessa versão que nós lemos, as formigas não são solidárias. Ela fala, olha, agora sinto muito, né? Então vai dançar, né? Então, eu acho que ela é um pouco vingativa também. Porque você não trabalhou, você só cantou, e agora eu vou vingar, você dance agora. Foi um pouco de vingança. Olha, eu acho que justamente por essa situação foram sendo criadas novas versões, né? Aí eu acredito, é um achismo mesmo, tá? Que o objetivo do Esopo, o Esopo é um escritor, né? Também não era depreciar o artista, né? Tem um núcleo central, tem uma moral da história, que é justamente mostrar a importância de você fazer a previsão, né? E a provisão, né? Como disse o Edson aí, você tem que prever que chegará o inverno e você tem que prover as coisas necessárias para esse momento. Então, a moral da história vai por aí, mas não que ele depreciasse, mas outras versões foram atenuando aí essa situação, e aí eu conheci essa outra versão que eu não coloquei aqui, só vou contar para vocês. Na minha infância eu tinha alguns discos, tá? LP, discos, né?
Eu ganhei dos meus tios alguns discos de fábulas. Eu aprendi muitas fábulas por meio de discos. E veja como hoje, né, nós temos com o YouTube, com a internet, com os canais, né, de streaming, nós ouvimos e vemos tantas coisas diversas, mas eu lembro que eu tinha os discos de fábulas e eu ouvia e ouvia de novo e ouvia de novo e ouvia de novo e era muito gostoso, né? E aí eu lembro que eu tinha duas versões e elas eram bem parecidas. E era justamente isso. Quando as formigas elas dizem não para a cigarra ela retruca, falando, mas eu trabalhei também. E aí elas dizem, vocês não se lembram que o trabalho de vocês ficava mais suave conforme eu cantava? Vocês não se lembram que a marcha do trabalho ficava melhor acompanhada da minha música, né? E aí ela é acolhida e aí ela fica com as formigas. E tem uma outra versão que as formigas recebem a cigarra e elas dizem, olha, para ficar aqui, todo mundo tem que contribuir. Então, a partir de hoje, enquanto nós trabalhamos, você canta para o nosso trabalho ficar mais alegre, né? Então, outras versões desse tipo foram surgindo, né? Porque não sei se ficava muito triste falar para as crianças que a cigarra morreu, né? Que ela morre de frio ali, né? É verdade, né? A ideia é que ela vai morrer, né? Mas pensando no artista em si, porque é um trabalho, né? O artista está trabalhando, a pessoa também tem o seu trabalho. A ideia do lazer, a ideia do descanso, a ideia desse momento, ele é importante, né? Para o nosso refazimento. O sábado, eu vejo o sábado que Deus coloca lá na lei para o povo judeu, não apenas como um sábado de um trabalho religioso, mas um momento do descanso, um momento também para desenvolver melhor a sua espiritualidade, mas era um momento que congregava a família, era um momento que pessoas estavam mais relaxadas, mais descansadas. As festas judaicas, que muitas vezes se reuniam em torno da mesa e contava-se a história do Êxodo, como na Páscoa, ou coisas desse tipo, né? Então, esses momentos, eles são momentos de refazimento, são momentos importantes. E o trabalho, ele não pode se tornar robotizado, vou usar a expressão da Mary, né? Não pode ser aquela vida de intenso trabalho apenas e não um momento que você possa desfrutar, né? Então, são visões que nós podemos aí discutir intensamente, né? Sobre a evolução das fábulas, a evolução das histórias e talvez a evolução até do pensamento, das percepções que foram acontecendo. O que nós vamos focar aqui na aula de hoje? O saber, o sentir e o agir, né? O saber, consciência, conscientizar de que um futuro promissor depende do que é feito no presente, né? Então, feitas as ressalvas a favor da cigarra, não vamos deixar a cigarra morrer, tá? Feitas as ressalvas a favor da cigarra, mas vamos ficar um pouquinho mais hoje pensando na formiga, tá bom? Então, olha lá, conscientizar-se de que um futuro promissor depende do que é feito no presente, né? Então, aquilo que nós estamos fazendo hoje é uma construção do futuro, né? Então, o futuro está sendo feito agora, né? Então, se no futuro te perguntarem sobre o livro de Eclesiastes, o tempo que você usou estudando a escola bíblica, o Eclesiastes, te preparou para ter algumas respostas, correto? Né? Então, quando você para estudar, para fortalecer um laço de amizade visitando alguém, coisas desse tipo, você está construindo um futuro dentro daquilo que você está fazendo. Então, nós temos que ter essa consciência, né? Então, o futuro está relacionado ao que está sendo feito no presente. Para o futuro ser promissor, temos que fazer coisas bem pensadas, com muita sabedoria. O sentir, valorizar o trabalho, ir à luta, não se acomodar e aproveitar bem as oportunidades. Nós temos que valorizar o que nós temos em nossas mãos, né? O que nós temos em nossas mãos? Qual é o trabalho que nós temos hoje em nossas mãos? O trabalho
Vamos pensar de um modo bem amplo, tá? O trabalho tanto pessoal, profissional, quanto o trabalho para a igreja, né? O que você faz para o Senhor, né? Você faz ação social, você faz grupos de estudo, você participa de um grupo de intercessão, dos pequenos grupos, você participa do evangelismo, das visitas às famílias. O que você faz, né? Então, valorizar aquilo que está sendo feito, ele tem um grande valor. Sinta esse valor, perceba esse valor. Às vezes nós desprezamos ou não valorizamos bem o que nós temos nas mãos hoje, porque às vezes a gente está pensando só no que poderia ser feito, mas nós já temos coisas para fazer e isso tem sido importante. Veja, a nossa escola bíblica aqui, que tem aparentemente poucos alunos aqui, né? Mas não poucas vezes pessoas na igreja me pararam para agradecer pelas aulas e são pessoas que não estão aqui, que assistiram pelo YouTube. Já pelo menos umas 3 ou 4 pessoas diferentes me pararam na igreja para agradecer pela aula, né? E são pessoas que não estão aqui, né? Que viram depois a aula e falaram: nossa, eu achei muito edificante, para mim serviu de grande ajuda. Então, valorizar, né, aquilo que nós temos em nossas mãos. E o agir, né? Saber, sentir e agir. Viver a liberdade cristã com muita sabedoria, né? A liberdade da escolha, a liberdade para, às vezes, cantar como uma cigarra, às vezes trabalhar como uma formiga, né? Essa liberdade, mas com muita sabedoria. E aqui vai o texto bíblico, olha que texto interessante. Opa, ainda não, né? Antes temos aqui, na introdução ainda. Pensando na introdução, né? Então, a ideia, né, de visão, de olhar para o futuro, é exatamente um não e um sim, né? Eu grifei ali em amarelo um não e um sim, né? Então, muitas vezes nós vivemos o presente sem nos prepararmos para o futuro. Não é a preocupação, tá? Jesus, ele vai criticar a preocupação no Sermão da Montanha, né? Lá em Mateus capítulo 6, Jesus ele vai falar, Mateus 6 ou 7, ele vai dizer que a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, ela não pode aumentar um côvado da nossa vida. Jesus estava mostrando que se ocupar com antecedência, porque pré-ocupação, né? Pré é antes. Você se ocupa de algo antes que ele aconteça. Isso é negativo. Isso gera ansiedade, né? Essa preocupação, ela não é saudável, mas não é desse tipo de preparação do futuro que nós estamos falando. Nós estamos falando do sim para a prudência, o não para a preocupação. Não é a preocupação que nos perturba, que tira o sono, que nos deixa angustiados, né? Mas é a prudência da pessoa que se prepara, que, como mais uma vez, né, repetindo o Edson, né, que prevê e prevendo provê o necessário. E eu coloquei aqui pensando, na hora eu pensei no Sermão da Montanha, eu lembrei que Jesus conta do homem prudente que construiu a casa na rocha, né? Ele constrói a casa na rocha e um dia vem a chuva e quando vem a chuva, a casa não cai porque estava na rocha. A outra pessoa que construiu na areia, no dia que veio a chuva, a casa desabou. Então, a pessoa que é prudente é aquele que sabe antecipar, que sabe que é preciso construir com solidez na rocha, porque um dia a chuva virá. E quando a chuva chegar, eu preciso de segurança. Por isso, é a prudência, não é a preocupação que gera angústias e ansiedade, mas é a prudência de saber construir o caminho com sabedoria. E aqui uma pergunta, né? O que você tem feito no presente que contribuirá para um futuro promissor? O que você tem feito no presente que contribuirá para um futuro promissor? Vamos pensar no seu casamento. O que você tem feito pelo seu casamento para que daqui a um ano ele esteja melhor do que hoje? O que você tem feito na educação dos seus filhos para que daqui a um tempo esteja melhor do que hoje? O que você tem feito pela sua comunidade, pela sua igreja, para que daqui a um tempo ela esteja melhor do que hoje?
o que você tem feito pela sua vida profissional para que ela esteja melhor do que está hoje, né? Então, tem coisas que dependem de nós, tem coisas que não dependem de nós, mas naquilo que depender de você, você precisa fazer. Então, o que você tem feito no presente que contribuirá para um futuro promissor. E a imagem que é sempre relembrada e vai aparecer mais uma vez, inclusive no texto bíblico, né? A imagem de plantar, e você vai colher exatamente aquilo que você plantar. E nós vamos ver ali algumas ressalvas que o sábio vai fazer, porque muitas vezes você pode plantar e talvez não nasça, né? Eu lembro quando eu era criança, eu queria plantar maçã. Olha, eu lembrei disso agora. Eu peguei semente e plantei e não nasceu, né? Mas poderia ter nascido. Se eu não plantasse, é certeza que não vai nascer. Eu plantei. Talvez eu não soube cuidar e não nasceu. Então, se você não plantar, é certeza que não vai nascer. Se você plantar, existe a chance de nascer. Então, o que você tem feito que vai contribuir para o futuro mais promissor. E agora o texto de Eclesiastes, que vai falar sobre essa visão de futuro. Um texto poético sensacional. Vamos lá? Eclesiastes 11, do verso 1 até o verso 8. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Um texto bem interessante. Quando eu era adolescente, até depois mais velho, ficava pensando na pessoa jogando pão na água, né? O pão literal, mas não é exatamente o pão, nós vamos ver depois o que significa isso daí, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Olha que interessante. Faça, porque você não sabe o que vai acontecer. Geralmente, muitas pessoas podem pensar, eu não vou fazer porque eu não sei o que vai acontecer. E ele está dizendo, faça, porque você não sabe o que vai acontecer, então faça, né? Mas faça de diversas formas, né? Reparte com 7 ou ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. De novo, olha que interessante. Faça porque você não sabe, né? Semeia pela manhã a tua semente, à tarde não descansa a sua mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade, né? Vamos lá, então. Trabalhe enquanto pode. Eu vou só sair um pouquinho aqui, só para confirmar um mute. Tá? Ok. Mais pessoas chegaram, a Madalena chegou também, seja bem-vinda também, a Madalena, né? Então, voltando lá para a apresentação. Trabalhe enquanto pode, essa é a primeira parte aqui. Olha aí, primeiro versículo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha que imagem legal, essa daí que eu escolhi para colocar para vocês, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, tem tudo a ver com navio mesmo, tá? Tem tudo a ver com navio, navios mercantes, tá? Navios que levavam mercadorias. Eu vou mostrar para vocês uma outra versão, a NVT. Essa versão, ela está mais próxima do texto hebraico. A outra versão, ela já é um pouco mais interpretativa, mas a interpretação parece que está correta, né? Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno, né?
Agora ficou mais claro, né? Porque o primeiro versículo, eu lembro quando eu era adolescente, eu ficava pensando, mas o que significa, né? Jogar o pão na água? E depois de muitos dias o pão vai voltar, né? Como é que pode? Que negócio é esse, né? E aqui, ó, envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Eu achei essa imagem, que ela retrata o Egito antigo, e aqui está bem dentro do que seria a ideia do texto, tá? Nós temos aqui, se vocês repararem, olha, deixa eu colocar aqui, ó, nós temos aqui, ó, pessoas na colheita, pessoas carregando aqui o cereal. Aqui tem um homem, parece um chicote, tá? Mas ele não está batendo na pessoa que está no chão, tá? Aparentemente, pelo que eu já li, os hebreus, né, assim como os povos da antiguidade, o grão estava seco, né, na casca, eles batiam, né, e ele vai soltando, né, ele vai debulhando. E depois alguém está jogando para cima aqui, ó, tá vendo? Geralmente jogava para cima e o que é pesado cai, que é o grão. O que é leve, que é a casca que foi quebrada, o vento começa a levar. Por isso que o Salmo 1, se não me engano, o Salmo 1 vai dizer que os ímpios são levados pelo vento, né? Ali também tem uma figura como essa, porque o que teria menos valor, o vento leva. O que é mais pesado, que é o que tem valor, é o que vai cair, é o que vai ficar. Então, quando bateu, né, nos grãos, ele começa a soltar os grãos, mas está misturado ainda com a palha. Alguém joga para cima, começa a jogar, a palha vai voando e vai caindo o grão e você já vai limpando o cereal, né? E lá no fundo nós temos o rio Nilo e os barquinhos passando. Então, parece que a ideia do texto bíblico é justamente essa. Você tem uma plantação, você fez a colheita. E aqui estava o grande desafio, que era você mandar a sua produção para longe, para ser negociada, para ser vendida longe. E aí esse versículo aqui, ele traduziu interpretando, né? Envia os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Olha como esse autor aqui, ele interpretou esse texto, eu achei legal, eu estou colocando aqui. O primeiro provérbio, que é esse versículo primeiro, cristaliza a essência do apelo do pregador. Trata-se de um apelo à aventura da fé. Então, ele está usando a figura dos negócios, mas aí tem uma aventura de fé, mesmo que seja nos negócios. Por quê? A alusão refere-se ao elemento da confiança nos negócios dos tempos antigos. Os navios saíam em rota comercial e demorava-se muito. Havia grande espera antes de qualquer lucro, principalmente numa época antiga, que não tinha os meios de comunicação. Então, hoje, se a pessoa tem uma produção e manda para outro lugar, já está tudo comunicado, né? Olha, estou enviando tais coisas, e a pessoa já pagou, já fez o Pix, já fez a transferência, né? Então, hoje você vende algo, a pessoa já transfere, as coisas já são feitas imediatamente. Então, você tem informação aonde está o produto, já está à venda, já está fechada, às vezes uma parte já foi paga, mas na antiguidade você tinha a produção, alguém levava para outro lugar para ser vendido em um porto, em outro reino, em outro país, em outra nação, e depois iria retornar para você. E você não tinha o acompanhamento pelos meios de comunicação, e ainda havia os perigos de toda essa viagem. O número de navios que afundavam, que eram assaltados, né, os problemas que poderiam acontecer no meio do caminho eram muitos. Mas se você retesse a sua produção e não colocasse no mercado, né, você nunca teria os frutos do comércio. Era preciso se aventurar e confiar que o navio iria fazer a boa viagem, iria encontrar negócios e iria retornar com os frutos do que foi negociado, né? Com o lucro do que foi negociado. Entretanto, os bens do comerciante tinham de ser confiados aos navios. E aqui tem um exemplo de como demorava um comércio na época com os navios, tá? A frota de Salomão trazia ouro, prata, marfim, bugios e pavões. E partia uma vez
cada 3 anos. Então, a cada 3 anos é que era feita essa viagem. E os navios da Fenícia, a Fenícia era mais famosa do que os hebreus, muito mais famosa em usar a navegação, né? E a Fenícia, inclusive, os fenícios eles ficavam ao norte de Israel e eles fundaram reinos no norte da África, na região da Espanha e na região da, se não me engano, da Itália também, tá? Os fenícios eles fundaram muitos reinos ao longo do Mar Mediterrâneo pela navegação como entrepostos comerciais. Mas isso demorava muito, né? Então a ideia seria por aí, tá? De modo semelhante, o pregador, que é o Coelete, né? o sábio, o Salomão aqui do Eclesiastes, o pregador convoca seus leitores a assumir a vida como vinda das mãos de Deus, gozando-a a despeito das provações e perplexidades. Tal tipo de vida contém elementos de confiança e aventura, lança. Então aqui está a confiança, né? Eu vou lançar o meu pão sobre as águas. O trigo que eu plantei, que eu cuidei, demorou meses para a colheita. Eu estou mandando para longe. Então, o seu produto, do seu suor, do seu pesado esforço, você está mandando para longe. Aqui está a aventura. Exige uma entrega total. Você está enviando tudo que você plantou, que você colheu. Então, aqui está a confiança e a aventura e essa entrega total. E a expectativa. Lança que você vai achar. Era a esperança. Era a ideia que requer a paciência. Você vai achar depois de muitos dias. Depois de muitos dias. Então, eu nunca tinha parado para examinar esse versículo com calma e com paciência como eu fiz dessa vez. E aqui é interessante a gente fazer o exercício da empatia. Se coloca no lugar de um produtor daquela época, de alguém que tinha uma plantação naquela época e pegava o fruto de um ano de plantação, de cuidado, e confiava aos navios para levar para longe. Você tinha que confiar que o navio não vai afundar, que ele não vai ser assaltado, que vai ser encontrado um bom negócio. E depois de meses, iria retornar alguém trazendo, né, o seu lucro, né? Então aqui nós temos, ele chama aqui de a aventura da fé, né? E ele faz a comparação aí. Por isso que o nosso tema aí é a visão do futuro. Se você não lançar o pão sobre as águas, você não vai ter o retorno. Você vai ficar com os grãos na sua fazenda, você vai comer uma parte, né? Mas a outra parte vai apodrecer, vai estragar, né? Você pode até ter uma venda local, mas se você está pensando maior, você tem que arriscar mais. E o verso 2, o verso 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Olha, reparte com 7 e ainda com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Qual que é a ideia aqui? Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Essa é a versão da NVT. Ó. A NVT é uma versão interessante porque ela traduz interpretando, né? Muitas vezes ela já tenta interpretar ou traz um significado mais próximos dos dias atuais. Tá? É bom sempre comparar as versões, pode dar uma luz. Então, qual que é a ideia? Reparte com 7 ou com 8. Olha, o texto hebraico, ele trabalha a ideia do 7 e do 8. Porque me parece, e aí é a opinião dos comentaristas, que na cultura hebraica, essa repetição, ó, 7 a 8, seria como se fosse o máximo possível, uma infinidade de números. Né? A ideia seria, olha, se possível, negocia em muitas frentes. Faça muitos negócios, seria isso. Não exatamente o número 7 e o número 8. Tá? Então, essa seria um dito hebraico. Tá? E a NVT, ela traz ela tira vamos dizer assim, a lição do dito hebraico, que seria investir os recursos em vários lugares. E a lição é, porque você não sabe o mal que vai sobrevir, ou seja, os riscos. Se eu vender só para o Edson, e o Edson teve um problema, e ele não pôde me pagar, aí eu estou perdido. Né? Mas se eu vender para o Edson, para o Eugênio, para o Celso, para o Fernando, então o Eugênio teve um problema e não conseguiu me pagar.
mas o Edson e o Fernando me pagaram. Então, a minha perca não foi completa, né? Eu perdi um pouco, mas eu ganhei de outras fontes. Então, a ideia seria justamente de você preparar o futuro, né? Então, a ideia seria isso. Então, outro aspecto do compromisso é o entusiasmo, a dedicação do homem ao comércio, que seria você, o entusiasmo de você negociar em várias frentes, não apenas em uma. Os investimentos dele deverão ser tão amplos quanto a sua prosperidade permitir. A ideia é que você não sabe qual é a calamidade que vai vir sobre a terra. Você não sabe o mal que vai vir. Diante da impossibilidade de prever, então use o seu zelo, o seu cuidado. Então, hoje você tem os recursos, seja zeloso e cuidadoso, porque quando o mal chegar, talvez você não possa mais fazer uso desse zelo, né? Então, a ideia seria justamente estar bem preparado para o que pode vir aí pela frente. Por isso, né, num contexto de pandemia, tome a vacina, use o álcool em gel e a máscara. Então, ainda desconhecido, não se tem certeza, mas faça tudo o que for possível. Tudo que está à mão, faça, né? Seria algo desse tipo aí. O item 2, vá à luta. Vá à luta. Olha esse versículo. Aqui eu já coloquei nas duas versões, tá? Primeiro, na revista atualizada e aqui embaixo a NVT, né? Então, olha só. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aí a NVT traduz assim, ó, o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Né? Ficou mais claro aí, né? Então, olha essa imagem que legal. Então, qual que é a ideia, né? Então, ó, visão de futuro, né? Visão de futuro. Primeira coisa que nós pensamos, trabalhe enquanto pode. Trabalhe enquanto pode. Então, é o tempo de lançar o pão sobre as águas. Né? Trabalhe enquanto pode. Um mal pode sobreviver, você não sabe qual mal vai sobreviver sobre a Terra. Então, negocia com 7 ou com 8. Então, enquanto você pode, trabalhe. Essa é a primeira lição que nós temos aqui. A segunda, vá à luta. Vá à luta. Né? Em frente. Não fica parado só observando. Haja. Né? Como uma outra aula passada, né, nós estávamos falando, né, o Edson também mencionou, né, não adianta só planejar e não executar. Então, planeje, mas execute também. O pregador adverte em seguida contra a procrastinação. Essa palavrinha aqui é muito comum na nossa vida, apesar de ser pouco utilizada, né? Nós usamos pouco a palavra, mas fazemos muito, né? Procrastinação é algo muito comum dos nossos dias. Eu observo isso muito como professor. Então, eu posso contar exemplos dentro da minha área de atuação, né? Então, por exemplo, eu costumo dar para os meus alunos cerca de 20 dias de prazo para entrega de trabalhos. E hoje, com as plataformas, né, os trabalhos são enviados via plataforma, tem a data de quando os alunos enviam. Né? Então, é curioso que eu dou 20 dias para fazer e, assim, se uma sala tem 20 alunos, por exemplo, 1 ou 2, no máximo, entregam no começo do prazo. A maioria dos meus alunos entrega os trabalhos faltando 1 dia. Né? Então, você tem 20 dias, mas eles entregam faltando 1 dia. A maioria não faz o trabalho nesse prazo longo. A maioria faz exatamente faltando 1 dia. Inclusive, eu falo, brincando e brigando com eles, eu falo, olha, não adianta eu dar um prazo longo. Se eu der um prazo curto, todo mundo vai reclamar. Se eu falar, ó, tem um trabalho para entregar amanhã, todo mundo vai reclamar. Mas eu dou um prazo longo e, na prática, o que acontece faz faltando 1 dia. Né? Então, por quê? A gente vai deixando para depois. Não, ainda falta 20 dias. Aí passa 5 dias. Não, ainda falta 15 dias. Ah, está longe. Né? Não, ainda falta 1 semana. Né? E aí, quando está faltando 1 dia, é aquela correria e nem sempre fica bem feito. Aí acontece, já aconteceu e acontece, aqueles que têm dificuldade para encontrar alguma coisa
e depois eles me procuram e falam: "Ó, professor, não consegui fazer porque eu não achei isso, eu não achei aquilo, ou eu tive essa dificuldade com a internet", e sempre tem algum motivo que, na maioria das vezes, não é desculpa. Na maioria das vezes, de fato, o aluno teve a dificuldade, mas o que geralmente eu digo para ele, né, que ele não me procurou no tempo devido. Eu dei um tempo longo para, quando surgisse as adversidades, ele pudesse pedir ajuda, né? Mas por que que ele pede ajuda depois? Porque ele fez na última hora, né? Porque ele procrastinou. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso de muitas formas, né? Com muitas coisas. Então, a pessoa tem que fazer um trabalho, fazer um texto, fazer alguma atividade, vai deixando para a última hora, e esse é um grande problema. Então, aqui nós temos uma advertência contra a procrastinação e uma ilustração da vida agrícola. O fazendeiro enfrenta um vento errático e um tempo instável, não podendo esperar interminavelmente uma ocasião mais propícia para lançar a semente. Veja, Eclesiastes e Provérbios, ele vai falar que existe o tempo adequado para agir. Existe o tempo certo. Mas se você ficar esperando sempre o tempo certo, talvez o tempo certo nunca chegue. Então, no caso do fazendeiro, ele pega o exemplo agrícola. A pessoa precisa comer, a pessoa tem que plantar, né? Então, hoje não está legal para plantar. A pessoa olha amanhã, hoje também não está bom, acho que eu vou deixar para depois da manhã. Se a pessoa adiar eternamente até o dia perfeito, talvez nunca tenha o dia perfeito e ela nunca desenvolva a sua plantação. Então, a pessoa tem que ter aqui um equilíbrio. Lembra que a virtude requer o equilíbrio, né? Senão ela vira o vício. Então, a pessoa tem que estar atenta para o melhor momento, mas se ela ficar esperando, talvez nunca chegue um momento que ela entenda como um momento perfeito. Então, ela tem que agir. Talvez não vai ser o momento ideal, mas vai ser o melhor momento dentre os momentos que surgiram. Então, dentro dos vários momentos que surgiram, o melhor momento foi esse. Talvez não seja o melhor de todos, né? Aliás, talvez não seja o ideal, mas foi o melhor momento que teve dentro da variedade de momentos que surgiram. É a mesma coisa, cadê os românticos? Cadê os românticos? Os românticos que tinham que pedir, né, em namoro aí as esposas, né? E homem é um problema sério, né? Tem aqueles que têm vergonha, tipo eu, né, de chegar, né, de falar, né? E aí fica esperando o melhor momento, né? Eu não sei se eu peço para vocês contarem as experiências de vocês ou deixa para lá, né? Mas tem aqueles que não têm coragem, né, de chegar e conversar. E aí fica enrolando, e se enrolar muito, né, aparece um outro Cinderelo antes de você, e talvez nem deu tempo da menina saber que você gostava dela, né? Não é o caso de vocês, porque vocês já casaram, né? Todos nós aqui já casamos, acho que não tem nenhum solteiro aqui. Mas é essa situação. Às vezes a pessoa espera o momento ideal, e talvez o momento ideal não chegue. Se a pessoa esperar muito, como diz, o bonde vai passar. E a oportunidade vai embora, né? Então, a falta de informações completa não é desculpa para a inatividade. Olha que legal, hein? A falta de informações completas não é desculpa para a inatividade. Eu não tenho todas as informações e nunca vou ter. Nunca vou ter. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que planejar. Eu posso até adiar um pouco, mas eu não posso adiar eternamente. Tem pessoas que adiam eternamente. É uma vida de procrastinação, né? Ela nunca inicia porque sempre está esperando o melhor momento. A vida de alegrias não virá ao indeciso. A vida dele será um fracasso total. Então, semeará e cegará, indica a totalidade. Então, semeia e colhe, né? Então, olha lá, o tempo não está bom hoje, amanhã também não está. Uma hora eu vou ter que fazer. E é interessante que ele fala aqui de semear e de colher, né? Então, se ele ficar observando cada nuvem, ele não colhe, né? Então, hoje não está bom para a colheita, mas se demorar vai estragar tudo. Então, tem que colher, às vezes na chuva, né? Às vezes o tempo não é o ideal, mas não para de chover, eu tenho que fazer, né?
Então, dá para esperar um dia. Então, espera um dia, mas não dá para esperar 2. Então, se amanhã continuar chovendo, na chuva terei que ir, né? Vamos lá. Não temos o domínio sobre tudo. Essa é a verdade que aparece aqui, né? O que você pode fazer? Vamos voltar lá no texto, né? O que você pode fazer? Você pode semear e você pode cegar, né? Você pode semear e você pode colher. Mas você não controla o vento nem controla as nuvens. Então tem a postura sua e tem algo que está alheio às suas capacidades. Então, no que compete a você, diante daquilo que não compete a você. É essa a questão e o desafio, né? Então, número 1, há muitas situações em que, né? Acho que eu digitei ali como palavra, né? Aliás, coloquei palavra a mais, né? Há muitas situações em que podemos decidir. Então, tem coisas que você pode decidir. Precisamos de sabedoria para melhor decisão. Há muitas situações que não temos nenhum controle. E aí o que a gente precisa? Resignação, paciência e persistência. Tem coisas que você pode escolher, tem coisas que você não pode escolher, né? É igual a situação de pandemia agora, né? Ela veio, a gente não pôde deter fechamento de lojas, né? Ter que trabalhar home office. A aula da escola bíblica está acontecendo aqui à distância, né? Eu tenho um sonho de dar aula na escola bíblica, mas eu não gosto de dar aula home office, então não quero, né? Tem coisas que eu posso escolher, tem coisas que eu não posso, eu tenho que enfrentar, tem que ser assim, né? Eu gosto de ler a Bíblia, mas eu não gosto de... Eu gosto de ir na igreja, mas eu não gosto do culto à distância. Mas se só tem culto à distância, eu preciso cultuar à distância. Tem coisas que não cabe à minha escolha. Se eu tenho a opção, tudo bem, mas tem coisas que às vezes fogem do nosso controle. E aí precisa de paciência, de persistência, de resignação. Aí eu coloquei uma frase aqui para vocês. Ó. O medo da chuva não pode paralisar o agricultor. Né? Então, o medo da pandemia, o medo da morte, o medo da doença, o medo do assalto, o medo da violência. Não vou fazer mais porque eu estou com medo. O medo, ele, igual eu falei em outra aula, né? Nós temos que tomar cuidado para não sairmos do equilíbrio. Nós temos que ter o medo que leva ao cuidado, né? Mas não o medo que paralisa. Se paralisa, é algo que vai atrapalhar o nosso futuro. O nosso futuro ficará travado, ficará também paralisado, ficará... qual que é o termo? Eu esqueci agora o termo. Ele não vai desenvolver, né? Eu esqueci o termo adequado aqui, mas ele fica travado, ele fica paralisado, ele fica atrofiado, né? Ele não cresce, não se desenvolve. Vamos lá. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Esse texto é bíblico, tá? Às vezes Salomão parece que é um homem que não tem muita fé, né? Se fosse hoje um pastor dessas igrejas de prosperidade, não ia falar isso, né? Ele ia falar assim, semeia, porque toda a tua semente vai prosperar, basta dar o dízimo, tragas o dízimo, tragas a oferta da fogueira santa, que a sua mão vai fazer tudo prosperar, né? Salomão, ele está sendo exatamente o observador do que acontecia. Ele está falando, semeia pela manhã, mas não para. Porque às vezes a pessoa semeia pela manhã, né? Fala assim, agora eu vou passar a tarde pescando, vou descansar. Fala, não, semeia pela manhã e à tarde semeia outro campo, com uma semente diferente. Porque você não sabe qual das duas vai prosperar. Se vai ser a primeira, se vai ser a segunda, e que Deus te abençoe que sejam as duas. Né? E se todas falharem? Mas você tentou. Se a pessoa não plantar nada, é certeza que ela não vai ter nada. Se a pessoa plantar alguma coisa, ela tem a chance de ter alguma coisa. Né? Então é uma lógica muito natural, parece até boba falando, mas se a gente parar para observar, muitas vezes as pessoas não fazem o que Salomão, o que a Bíblia, né? O que a sabedoria está nos indicando.
O pregador tira suas conclusões. Se não estivermos certos a respeito de quais esforços produzirão resultados proveitosos, a abordagem correta da vida será entregar-nos a responsabilidade à mão e aguardar o fluxo de acontecimentos. Então, a gente não sabe, o que a gente faz? Para tudo, né? Então, veja aqui, o Edson, o pastor Fernando, né, ele trouxe a escola bíblica para o Zoom. Se a gente parasse tudo, não foi bom? Nós não tivemos um monte de encontros aqui, estudamos o Apocalipse, estudamos a natureza da igreja. Já pensou se o Edson, que é o nosso coordenador, e o pastor Fernando falassem, vamos ficar sem escola bíblica, porque não vai dar certo, é só no presencial, né? E olha aí, então, lança a semente, né? Planta essa, planta aquela, a gente não sabe qual que vai prosperar. E se desse errado a escola bíblica? Se desse errado, a gente teria tentado, né? O importante foi tentar. Então, semeia, lança a mão, não para, não descansa. A vida de fé que conduz à alegria e satisfação não proporciona conhecimento infalível do futuro. Olha que legal. A vida de fé, de confiança, ela não dá o conhecimento infalível. Mesmo Salomão, né, que é o herói bíblico aí, da sabedoria, mesmo ele não está dizendo, olha, se você tiver muita confiança, é certeza que tudo vai dar certo. Não, ele está falando, não é certeza que tudo vai dar certo, não. Tem muita semente que você vai plantar que não vai vingar, não vai crescer, não vai dar certo. Tem muita coisa que você vai fazer, vai dar errado, não vai dar certo. Então, como que eu posso ter algum sucesso? Semeia o máximo possível. Invista o máximo possível, né? Então, invista em várias frentes. As possibilidades serão maiores. O pregador dispõe de uma doutrina da providência, a qual não é uma constante calma e isenta de tensão. Gente, isso daqui é sensacional. O pregador dispõe de uma doutrina da providência. O que é a providência? Deus vai me abençoar. É a providência, a divina providência vai me ajudar, né? Vocês, quando contam testemunhos, vocês não dizem isso? Eu lembro aqui da Ivanir contando quando ela conseguiu comprar o apartamento dela. Ela disse que Deus a abençoou, né? E deu tudo certo. Então, a divina providência. Mas a confiança na divina providência não significa uma constante calma e sem nenhuma tensão. Porque por mais que Salomão diga, olha, você não conhece o caminho de Deus, que é o versículo que nem foi colocado aqui para explorar, né? Quando ele fala que você não sabe como é formado os ossos no ventre da grávida, assim você também não sabe as obras de Deus. Então ele está falando que Deus tem o poder, que é soberano, tal. Deus está presente, mas ele tem um olhar muito humano. Ele tem um olhar que ele fala, Deus, você não sabe o caminho de Deus. Tenha confiança, tenha fé. Mas você não sabe o que vai dar certo. Algumas coisas na sua vida não darão certo. Então, Deus é a providência. Mas, em algumas coisas, vai ter uma tensão, porque algumas coisas você vai semear e não vai nascer, não vai dar certo, não vai prosperar. Mas o que eu faço? Eu choro? Né? Não, planta mais, que algumas das sementes que você plantar vai nascer, né? De modo negativo, o pregador prevê alarme, advertindo-nos quanto à nossa ignorância e às dificuldades que virão. Mas, de modo positivo, ele nos encoraja à diligência infatigável. Então, de modo negativo, coisas que você fizer vai fracassar, não vai dar certo. Essa é a visão negativa. A visão positiva, mas continua, não para. Vocês viram aqui a ideia de não parar? Ó? Pela manhã semeia e à tarde não repouses. Então tem uma ideia de não parar. Pela manhã faça, à tarde não repouses. Não descansa a mão, continua, né? Alguma coisa vai dar errado, mas alguma coisa vai dar certo. E talvez tudo dê certo. Mãos frouxas ou frágeis são um quadro bíblico para a inatividade. No contexto presente, não repouses a tua mão, é a advertência contra o desânimo, né? Então, é a vida vivida sob a supervisão de Deus, mesmo não conhecendo os detalhes dos planos divinos. Então, nós temos, de um lado, fé e confiança, do outro lado, responsabilidade, muito trabalho, persistência e dedicação. Não é a pessoa que só ajuda pela fé, né? É igual aquele irmão que
A gente brincava, isso eu falava brincando, né? Eu congregava numa igreja, Edson, que o pessoal estava fazendo uma reforma, né? E ajudava lá a carregar blocos, cimento e tal, né? Aí a gente olhava para aqueles irmãos que não estavam fazendo nada e falava que ele está ajudando só pela fé, né? Então tem aquele que só ajuda pela fé, né? Não levanta um bloco, né? Não pega um saco de cimento, né? Então a gente tem que ter a fé, a confiança, mas também a pegar às vezes no pesado, né? Então o que ele está dizendo é isso: não descansa a sua mão, não repouses, confie na provisão de Deus, mas planta, lança a semente, né? Vamos lá. E para terminar, o último item nosso: está fácil. Fique esperto. Está fácil? Fique esperto. E aí, nós temos esse texto aqui maravilhoso. Eu coloquei 2 imagens aqui para a gente pensar também, tá? Olha as 2 imagens aí. O que você quer mais? A imagem de cima ou a imagem de baixo? Né? O que você quer mais? A imagem de cima ou a de baixo? A de cima, né? O Eugênio está apontando lá para cima. Mas eu quero que ninguém fique triste, porque Salomão ele diz uma coisa aqui terrível. Ô Edson, vamos chamar o Salomão para dar uma aula para a gente? Eu não sei não, hein? Desde a primeira aula eu estou falando que o Salomão não ia ser muito convidado pelas igrejas. Olha o que ele diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos e se alegre, né? Regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão poucos. Não, ele diz porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, Salomão está dizendo que é muito bom ver a luz, é muito bom ver o sol, mas lembre, haverá dias de trevas. Ah, Salomão, mas vai ser só um ou outro, né? Não, olha, serão muitos, tá? Serão muitos. Então, a vida, o bem da vida é retratado pela palavra luz, que no Velho Testamento sempre é empregado para denotar alegria, bênção e vida, em contraste com a tristeza, adversidade e morte. Então, na Bíblia, a figura da luz sempre associada à vida, à alegria, à felicidade, e o oposto, né, as trevas, é associado à tristeza, né, à solidão, né, lá a profundeza, estou no fundo do poço, né, das profundezas a te clamo, ó Senhor, diz o Salmo, se não me engano, o Salmo 103. Né? Significa estar vivo e cheio de alegria. Então, a ideia da luz não é só da vida, tá? A ideia da luz está associada à vida. Inclusive, quando nasce o bebê, nós dizemos que a mulher deu a luz, ok? Então, a vida está associada à luz. Mas aqui é uma vida alegre, é uma vida com benefícios, tá? Então, é uma vida com bênçãos, vamos colocar assim. Então, por isso, doce é a luz, que tem um sabor. A ideia seria lembrar até o mel, tá? Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ele está dizendo aqui sobre você ter um novo dia. Você já agradeceu pelo dia de hoje? Né? Então, a ideia seria: graças dou por mais um dia. Eu posso ver o sol mais uma vez. Né? Então, doce é a luz e agradável os olhos. Tem 2 interpretações para esse contexto aqui. Quase que eu coloco só o verso 8, mas se a gente observar, o 7 com o 8 faz o contraste, porque o 7 fala da luz e o 8 fala das trevas, percebe? Então, é uma poesia, tem um contraste, tem um jogo de palavras presente aqui. Bom, então nós temos aqui 2 palavras que descrevem a alegria da vida: o doce e o agradável. Tem ali os termos em hebraico, tá? Mas quando eu coloco aqui no Word ou nos slides, às vezes fica disforme ali a acentuação, não sei se está certo, tá? Mas nós temos a palavra doce e a palavra agradável, tá? Essa palavra é comum, que seria, na língua portuguesa, dizer que a vida é boa, tá? Doce, boa é a vida, uma vida doce, uma vida boa, né? Que é o oposto do amargo. Então, vida doce e vida amarga. Então, os momentos doces da vida em contraste com os momentos amargos. Então, assim como existe aqui um jogo de palavras, luz e trevas, poderia ter um jogo de palavras entre o doce e o amargo, os momentos amargos da vida. Tá?
Então, a descrição dupla implica que a vida não apenas é boa e agradável em si mesma, mas que ela deve ser saboreada. E aqui a gente dá um ponto para a cigarra. Vamos dar um ponto para a cigarra? Lembra lá da cigarra que cantava? Não basta viver, tem que saborear a vida. Então não adianta só ficar trabalhando e não sentir prazer na vida. Então a vida tem que ser doce e boa, ok? Nós temos que buscar uma vida que tenha doçuras. Então ela deve ser saboreada, sentida, aproveitada com a família, com os amigos, com a comunidade, com Deus, uma vida espiritual, uma vida, como diz Salomão, com a mulher da tua mocidade, comendo, bebendo, né? Ele vai falar aí de festejar, de comemorar. Então nós temos justamente essa ideia. E aqui, se a luz é associado à vida, as trevas pode ser associado à morte. Então nós vamos ter aqui duas interpretações, tá? Então Salomão pode estar mostrando o seguinte, ó: a luz é boa, mas lembre-se que vai chegar às trevas. Seria o momento da morte, tá? Então viva a luz, experimente, saboreie a vida, mas nunca se esqueça que vai chegar o momento que você vai fechar os olhos. Vai chegar o momento da morte. Tá? E existe uma outra interpretação que as trevas significaria não exatamente a morte, mas todas as calamidades e as aflições da vida. O autor aqui ele vai propor que provavelmente a interpretação esteja mais próxima a pensar na morte. Mas eu fiz uma ressalva, tá? Como ele põe no plural, vamos voltar lá no versículo, olha só. Há dias de trevas, porque serão muitos. Então, eu imagino que não seja a morte, porque a morte é uma, né? Você não vai morrer várias vezes, você vai morrer uma vez só. Né? Mas o autor ele mostra que o contexto do capítulo 11, ele está mostrando a dinâmica da vida. Então, pelo contexto, ele diz que favorece a ideia da morte. Como que a gente pode resolver essa situação? É um livro poético, tá? E Salomão ele vai mostrar as duas realidades. Eu vejo, que poeticamente ele vai indicar as duas coisas. Nós teremos muitos dias de trevas, dias de dores, dias de aflição, dias de tristeza, dias de decepção, dias de problemas. Teremos muitos. E um dia teremos o dia da morte, né? Então teremos esse dia. Mas teremos os dias das luzes, teremos os dias dos prazeres, teremos os dias doces, ok? Então ele está falando, olha, aproveita a vida doce, mas nunca se esqueça que também existe dias de dificuldade. Eu vou concluir mostrando para vocês a conclusão da revista, mas antes deixa eu contar para vocês aqui uma ilustração, né, para a gente poder concluir. Vou contar a ilustração e a gente volta para... Eu coloco na conclusão da revista, né? Tem uma história que está no Talmud, né? É da tradição judaica, que diz que... Eu já contei na igreja uma vez, numa pregação, tá? Diz que certa vez Davi, ele queria um presente que tivesse significado para a vida dele em todo o tempo. Ele queria um presente que tivesse utilidade em todos os momentos da vida dele. E Davi pediu para todas as pessoas do reino, os sábios e tal, fazerem alguma coisa nesse sentido. E Salomão, né, que era o filho dele, teve a ideia e mandou fazer um anel. E no anel ele mandou grifar, né, uma inscrição, ficar gravado uma inscrição, dito algo do tipo, isto também passará. Ou era isto passará, ou isto também passará. E a ideia era que quando Davi tivesse os momentos doces, os bons momentos da vida, ele deveria olhar e deveria não se orgulhar, não se envaidecer, mas ele deveria lembrar que mesmo os melhores momentos da vida, eles chegariam ao fim. E quando ele estivesse passando por provações, por dificuldades, por tristezas, ele deveria olhar o anel e lembrar que as dificuldades, as calamidades também iriam passar, né? Pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, essa história está no Talmud, né? Que seria a ideia, né, de que na vida nós temos os momentos doces e temos os momentos amargos, temos luzes e temos trevas,
por isso devemos estar preparados. Temos os verões para cantar, mas temos os invernos que precisamos nos alimentar com aquilo que nós guardamos durante o momento mais tranquilo. E a conclusão, pensando aqui na conclusão, como aparece aqui na nossa revista. Então, temos aqui, né? O que será do amanhã? Não sabemos. Na verdade, nem sabemos se haverá amanhã. O que todos sabemos é que o futuro depende em grande parte daquilo que fazemos e da maneira como vivemos hoje. A incerteza do futuro não deve fazer de nós pessoas sem iniciativa e sem brilho. Se não sabemos o futuro, então nem mesmo precisamos ficar inquietos quanto ao dia de amanhã, como Jesus ensinou. A única coisa que temos de concreto na vida é o tempo que se chama hoje. Então avalie sua vida e veja se você tem. Então, 3 itens aqui para a gente terminar, né? Valorizar as oportunidades do presente, trabalhar com sabedoria e determinação, mantido o coração humilde e digno diante de Deus. Não desanime, sempre é tempo de recomeçar, né? Então, essas seriam as ideias que aparecem aqui, e são as ideias compartilhadas por Jesus no Evangelho, principalmente quando ele fala da nossa muita ansiedade, que não pode mudar o curso da vida, mas não significa que não devemos fazer nada, né? Significa que não devemos acumular problema sobre problema, né? Se já temos a dificuldade, por que acumular a ansiedade? É claro que é um desafio, é claro que é uma luta, nós temos essa confiança, mas eu entendo que é por aí que é a lição de Jesus lá no Sermão da Montanha, né? E aí temos essa confiança proposta diante de nós. Então, não se esqueça das imagens, né? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Então, lança é atividade, né? Faça, né? É entrega, né? Lança, você nem vai ver mais, sumiu, lançou, foi para longe, e agora eu fico aflito? Eu preciso de confiança, mas de paciência, porque vai demorar. Depois de muitos dias é que vai retornar os investimentos que você fez, né? Às vezes, alguns investimentos não darão certo. O que eu faço, Salomão? Então faz o seguinte, reparte com 7 ou com 8, né? Faz de manhã, faz à tarde também, porque você não sabe o que vai dar certo. Você não sabe nem os problemas que surgirão. Mas não fique inativo, faça confiando que alguma coisa Deus vai providenciar, mas você tem que fazer a sua parte, tem que lançar a semente, né? Bom, então encerramos agora.